Estamos aqui ao vivo já. E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Futuramente Podcast. Eu sou o Natan Itacanambi e estamos começando aqui o nosso episódio número 28. Já vou pedir para vocês deixarem um like aí embaixo, inscrever, comentar aí no canal, para a gente saber o feedback de vocês. E eu gostaria da presença dele aqui, uma pessoa que eu acompanhei bastante no cenário de improvisação, já ri bastante assistindo os vídeos. Alan Benatti, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite, Natan. Estamos aí. Fechou. Você que é um cara que a gente estava até comentando aqui que no começo tava aqui configurando aqui algumas coisas aqui. E a gente estava comentando um pouco que sobre improviso, né? Que querendo ou não é uma coisa ali que a maioria da galera que faz stand-up, os caras ficam um mês, 15 dias, testam, retestam para fazer uma piada. E o improviso não. Você tem que fazer ali na hora e tem que fazer da graça, né? Como que funciona isso daí? É isso aí, improvisação, né? Principalmente essa improvisação, que é uma improvisação de jogos, voltada para o humor. Você tem que estar presente ali o tempo inteiro e percebendo o que está acontecendo e buscando o que tem de melhor. A gente costuma muito dizer que a melhor piada, ela não é dentro do improviso, né? Não Uhum. dentro do stand-up. Dentro da improvisação, a melhor piada não é aquela que você fica pensando no como fazer, mas é aquela que acontece naturalmente. Eu sou professor de improvisação também, já há quase há 18 anos eu sou professor de Uhum. improvisação, já ganhei a maioridade de improvisação, de professor de Tem quase a minha improvisação. idade. E, e aí, a gente costuma dizer muito na aula que se você ficar pensando muito na piada, o público já sabe qual vai ser a piada. Uhum. Se ela acontece naturalmente, ela surpreende. E ela não só surpreende, não só é possível surpreender a plateia, como também é possível a gente se surpreender também. Uhum. Então, muitas vezes, a gente mesmo se surpreende com aquele acontecimento. Tem um livro que chama A Verdade na Comédia, não existe em português, né? Chama The Truth in Comedy ou La Verdade em la Comédia. Uma das primeiras frases do livro, que é um livro de grandes improvisadores reconhecidos, mestres da improvisação contemporânea, e eles falam que o melhor humor, eles falam justamente isso, que o melhor humor é aquele que acontece, que Sim. não é planejado. Uhum. Eu também As acredito nisso. melhores risadas, as melhores risadas que a gente dá é na mesa do boteco, com os amigos. Sim. Quando você não está pensando no que você vai falar, você está lembrando, está vivendo. Então, se você está presente vivendo ali, as coisas acontecem naturalmente. Não, com certeza. Eu até imagino que as melhores risadas é aquela que você menos espera, aquela que você tá no ônibus e começa a rir do nada. Porque eu vejo que a comédia ela tá evoluindo bastante para isso. Eu até vi pessoas americanas, né, fazendo stand-up que eles não fazem nem mais texto. Eles estão chegando lá com a cara limpa mesmo e vai. E aí, É, sim. provavelmente eles escrevem em tópicos, porque tem Sim. domínio do que vai falar, né? Uhum. Sim, porque é isso, se uma piada sai quadrada, se ela aparece de um jeito que todo mundo percebe que ela foi muito pensada, ela não é tão engraçada quanto. Então, tem uma frase do Tomé, que é um grande improvisador, roteirista também, Uhum. amigo meu, fez aniversário ontem, inclusive, que ele fala uma coisa muito interessante sobre a improvisação, que a improvisação boa é aquela que parece que foi ensaiada. Quando as pessoas falam, nossa, não é possível que foi feito agora. Eles já sabiam que iriam fazer. E o bom stand-up é aquele que parece que não foi ensaiado, que Sim. é aquele que parece que foi falado ali na hora, parece que foi improvisado. Então, o bom stand-up ele é aquele que parece improvisado e a boa improvisação a boa é aquela que parece que foi ensaiada, né? Então é inverter os polos nessa brincadeira aí. Vamos voltar um pouco no começo da sua carreira, né? Como que você foi cair nesse mundo da comédia? Olha só que curioso. Eu fui expulso do colegial, né? Aí, aí eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, por acaso, nesse semestre que eu fui expulso do colegial, abriu um curso de teatro perto da minha casa, na Zona Leste. Eu morava na Zona Leste, no Belém. E ali no Belém tinha uma oficina que era a Oficina Cultural Amácio Mazzaropi. E abriram uns cursos lá, e eu fui fazer. E aí eu comecei a fazer teatro.
Já no final do primeiro ano, apareceu um curso de palhaço com a Cida Almeida e com o Heraldo Firmino, 2 mestres da palhaçaria. Uhum. E eu acabei indo para a palhaçaria. E comecei a investigar a palhaçaria e máscaras. Todo tipo de máscara, máscara da comédia dell'arte, tudo que era máscara. E aí eu fui fazer um teste para os Doutores da Alegria, Uhum. lá para os anos, deve ser 98, 99, por aí. Em 98, 99, fui fazer esse teste. E nesse teste eu encontrei o Márcio Balas, que também estava voltando da França Uhum. e estava fazendo o curso, o teste para os Doutores da Alegria. Ele passou e eu não passei. Mas a gente se conheceu e a gente gostou muito do trabalho de um do outro, né? Uhum. E aí, quando ele junto com. Aí ele começou a trabalhar nos Doutores da Alegria com o César Gouveia, que é o outro fundador do Jogando no Quintal. E aí, em 2001, eles me convidaram, por conta desse encontro que eu tive com ele, Uhum. lá no teste dos Doutores da Alegria, eles me convidaram para fazer parte dos treinamentos do Jogando no Quintal, que era um espetáculo de improvisação. Ninguém aqui no Brasil sabia o que era improvisação. Sim. Não tinha a menor ideia do que era improvisação. E aí eles resolveram montar esse espetáculo de improvisação de palhaço. E aí eu fui estreei o Jogando no Quintal com eles, e o Jogando no Quintal em São Paulo foi um baita sucesso. Na época lá para os anos 2001, de 2001 até 2010, 2011, mais ou menos, o Jogando no Quintal ele era um estouro aqui em São Paulo. Uhum. Os Barbixas, eu lembro dos Barbixas indo no Teatro do Colégio Santa Cruz, começando, eles indo convidar o Márcio para fazer o treinamento para os espetáculos deles. Isso é muito É, bacana. e aí foi muito legal, porque os caras estouraram muito, assim, né? Os caras são gênios em tudo, tanto na improvisação quanto na captação da imagem, imagina, em tudo, Sim. em distribuição da imagem na internet. E os caras estouraram não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. E aí eles também convidaram algumas das pessoas que faziam Jogando no Quintal para começar a fazer as participações no espetáculo deles, né? E foi nessas que eles me convidaram também. Eu, o Marcão, o Marco Antônio Rodrigues, né? O Marco Gonçalves, aliás. O Marco Antônio Rodrigues é outro cara. Marco Gonçalves, o Márcio Balas. Então, principalmente a gente, na verdade, ali do Jogando no Quintal, que acabou indo pro produto. Depois aí tiveram outros, Rafa Pimenta, que também fizeram parte de Sim. Jogando no Quintal, Leandro Costa, enfim. Mas é isso, assim, é muito legal, porque é uma irmandade mesmo, assim, sabe? É uma Sim. admiração pelo trabalho um do outro dentro da improvisação, né? Eu sinto isso, assim, principalmente em São Paulo, que a gente quer estar junto, a gente Sim. trabalha Muito junto, quer estar bacana junto, você né? ter o É uma troca. seu parceiro de trabalho, ele tá ali junto com você, querendo somar os dois. Não a pessoa ter como um concorrente, mas sim como um aliado. É muito bom quando Exatamente. tem essa convivência. E como que. Você pode explicar pra gente um pouco como que funciona o Doutores da Alegria? Doutores da Alegria, nós somos palhaços profissionais. E aí o Doutores abre de tempos em tempo testes, né? Então eu prestei. É um trabalho que eu amo muito fazer. Uhum. Eu queria muito fazer desde sempre. E aí, você vê, lá em 2000 e tanto, eu já fiz o meu primeiro teste, depois eu fiz outro teste, não sei, em 2000, sei lá, em 5, 2006. E aí fui fazer o outro teste só em agora, 2018. E aí eu passei. É um processo seletivo bem difícil, assim. São 3, 4 etapas de processo seletivo. E aí, depois que você passa, você começa a fazer parte do quadro de palhaços doutores do Doutores da Alegria. E aí. E aí você é um profissional autônomo contratado pelo Doutores da Alegria para fazer intervenções em hospitais, que Sim. são hospitais da periferia de São Paulo. A gente trabalha na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste. A gente trabalha em todas as regiões de periferia de São Paulo, em hospitais públicos, né? Sim. Hospitais referenciados públicos, assim. Não, E bacana. nossa, é incrível, porque ali a gente vê a capacidade do que
a alegria, o humor, o palhaço pode interferir tanto no dia a dia das pessoas como na saúde mesmo, na saúde, de verdade. Uhum. Teve alguma história do Doutores da Alegria que te marcou? Alguma criança assim em específico? Tem uma, tem uma que me marcou bastante, que não é de uma criança, era de uma pré-adolescente, pré-adolescente entrando na adolescência Uhum. mesmo, assim, sabe? Seus 13 anos de idade, por aí. É isso, 12, 13 anos de idade, aquela fase em que tá querendo se descobrir e tal. E era uma menina que estava trabalhando no Mandaki nessa época, no hospital do Mandaki. Aí eu tava com um cavaco e a primeira coisa, antes de entrar no quarto que a psicóloga falou, ai, quero ver você tirar uma risada, e falou o nome da menina lá. Uhum. Quero ver você tirar a risada dela. Aí a gente já falou, ixi, Maria, isso daí vai ser casca dura, hein? Vamos ver o que vai acontecer. E quando nós entramos no quarto, ela estava com o celular enfiado na cara e fone de ouvido. Pré-adolescente. Tô aqui, não me encha. Aí a gente começou a tentar conversar com ela, tal, tiramos todas as nossas piadas da manga e tal, não sei o quê, né? Nada, claro, a gente sabe que é a diferença do público, a gente Sim. trabalha com essas diferenças de público, então o que a gente faz para ela não é igual o que a gente faz para uma criança de 3, 4 anos, assim. E nada. Na hora que estava indo embora, eu perguntei para ela assim: o que você está assistindo no YouTube? O que você tá vendo aí no seu celular? Aí ela falou, YouTube. Falei, e o que é que você gosta de assistir no YouTube? Eu tinha uma esperancinha de que ela ia falar Barbichas, e aí eu ia poder falar, eu faço, olha, alguma coisa de humor, e indicar para ela, porque aí quem sabe pudesse virar alguma chave. Aí ela falou, não, ela não falou isso, ela falou assim, BTS. Ela falou, BTS. Na época, eu não fazia a menor ideia do que era BTS. Não tinha a menor ideia do que era BTS. E aí e o Cavaco também não sabia. Aí eu falei, caramba, o Cavaco, vamos procurar alguma coisa na internet. E a semana que vem a gente tenta vir aqui com alguma coisa desse BTS para ver o que acontece. Meu, eu procurei porque a gente foi na terça. A Uhum. próximo atendimento era na quinta. Eu procurei terça e quarta o dia inteiro beat de batida, BEAT, ES de bunda, como BTS, como o ritmo da bunda, como se fosse alguma coisa, alguma dança, Você ou tava achando que a alguma menina tava coisa. assistindo um Kuduro da vida no YouTube? Um funkão um americano. Achei que era tipo uma dança tipo funk americana, assim. E aí eu não achei nada, óbvio. Só que o Cavaco achou, ele descobriu que era aquela banda coreana e tudo mais. E aí, no camarim, o que a gente fez? A gente pegou a música que era a música top deles no momento e deu uma ensaiada. Eu dançando e o Cavaco tocando e a gente cantando. Uhum. E aí a gente falou, vamos ver o que vai acontecer. Daí quando a gente entrou no quarto, ela estava de novo na mesma posição, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. A gente pegou e o Cavaco começou a tocar no cavaquinho e a gente começou a dançar e eu comecei a fazer a coreografia. E era uma coreografia que ficava de costas e num determinado momento tinha uma joguinha, virava e mostrava a linguinha e apontava para a língua. Eu lembro do momento em que eu virei e fiz isso e olhei para ela. Nesse momento, assim, é impressionante do que eu estava te dizendo da transformação, é impressionante ver como quando você consegue se conectar Você com o que consegue o tocar no outro. público. Quando você consegue tocar o público, seja ele com uma piada, seja ele com uma identificação, com qualquer coisa, ele se aproxima de você, ele se identifica com você. E para mim esse é o grande lance do humor e a grande capacidade de transformação do humor, porque o público ele tá todo entregue a você. Então quando você começa a fazer piadas que têm opinião, porque toda piada tem opinião, toda Uhum. piada diz alguma coisa, diz sobre você. Uma piada preconceituosa vai estar falando muito mais sobre você do que sobre a graça que isso traz. Sim. Então, você fazer uma piada que é misógina, vai estar falando muito mais de você do que do cara que riu ali. Uhum. Muito mais. Ele vai estar autorizando a pessoa que riu fazer a mesma coisa fora dali. Então, por isso que educa, porque o humorista, ao fazer isso, autoriza
a pessoa que está no público a também praticar preconceito, a também praticar misoginia. Então, é muito importante a gente saber o que está falando e para quem está falando. E aí, nesse momento, quando eu dancei o BTS e ela se identificou com isso, ela se abriu completamente. A gente virou amigo. Ela esperava a gente. E ela estava numa situação super, super difícil, porque ninguém conseguia descobrir muito o que ela tinha. Então, ela estava numa situação super difícil, assim. E aí, a gente acabava sendo um alívio para ela naquele momento. Então, foi muito, muito legal ver essa transformação, porque depois que a gente fez ela rir esse dia, que era um desafio que a psicóloga tinha dado, muitas outras enfermeiras, muitas outras pessoas que não sabiam que a gente já estava conversando com ela e fazia ela rir, chegava pra gente antes da gente entrar no quarto e falava: quero ver você tirar um sorriso dela. Quero ver você tirar um sorriso dela. Então isso indica muito mais que a postura que muitas de olhar para a pessoa. Imagina, as pessoas não olhavam para ela, não identificavam qual era a necessidade dela. E é lógico, ela ficava dura. Não estão falando comigo, estão falando com qualquer coisa. Ela era rodeada 1, 2 vezes por dia por médicos, por um plantão de médicos que chegavam e repetiam coisas sobre o que ela tinha para tentar identificar o que ela tinha, como se ela não tivesse ali. Ela não tinha como ficar de bom humor. Porque as pessoas não olhavam para ela, e isso é um problema, entendeu? Não, com certeza. Até isso mesmo que você falou, que a gente estava falando no começo, né? Que você falou assim, que tem algumas pessoas que não acreditam nisso, que a gente pode chamar disso de uma terapia, não seria? Porque a criança tá ali passando sobre uma coisa, uma pressão, que ela não sabe o que é aquilo ainda. Aí chega ali os doutores da alegria, trazendo alegria para elas. Eu também vi que tem um rapaz que ele vai com cachorros, né? Vai com animais ali pra criança. Meu, isso é tão gostoso. Eu acredito que isso deve ajudar tanto essas crianças. Eu gosto de dizer que pode ser terapêutico, porque isso não depende da gente. A gente leva conteúdo artístico. A gente não é profissional da saúde, nós não somos psicólogos, psiquiatras, médicos, nós somos artistas. A gente leva a arte. Então, a arte ela pode ser terapêutica para qualquer um, Sim. seja no teatro, seja no hospital, seja em qualquer lugar, porque depende do como ela é afetada por aquilo e aquilo afeta. Como tem gente que nem você, antes aqui a gente estava conversando, você disse que teve gente que já comentou que os barbichas tiraram ela da depressão. Sim. Eu vi Então, no é fórum. lógico, é terapêutico também Sim. isso. Se tirou a pessoa da depressão, é terapêutico. Mas não é a função da arte. Mas quem assiste pode tomar como terapêutico e não tem problema nenhum isso. O que a gente não pode é ser colocado nesse lugar de terapia. Sim. Porque nós não somos profissionais, nós não temos know-how para ser terapeuta, né? Não, sim, mas eu entendi o seu ponto que você trouxe. Falando um pouco sobre palhaço, que a gente. Eu não sei, pelo menos na minha visão. Eu vejo que não tem tanta galera como antes, né? Que tá querendo se tornar palhaço, né? Teve, acho que uma diminuição. Como que foi pra você o seu primeiro dia como palhaço? Porque eu acredito que é uma mudança tremenda, né? Como que foi a primeira maquiagem que você fez? Olha que louco. É, sim, eu acho que tem uma diminuição. Eu acho que teve um boom de palhaço aqui no Brasil na década de 90, né? No final e começo dos anos 2000. Teve um boom muito grande assim da palhaçaria. E ela se propagou até eu acho que ainda existe uma vontade muito grande da palhaçaria, mas realmente teve um boom maior ali no final, na década de 90, no começo dos anos 2000. Eu lembro o momento em que eu me apaixonei pelo palhaço, que foi quando já estava fazendo teatro na época, e eu fui assistir um espetáculo no Museu do Ipiranga, ali na praça que tem aquela praça que tem aquele monumento. Aqui do lado. No comecinho mesmo da avenida ali, da Ricardo Jafé, ali, Ricardo Jafé não, Nazaré. enfim, Nazaré ali. Naquele comecinho ali do Museu do Ipiranga tinha uma caixa, ela era enorme, sei lá, acho que ela tinha 5 por 5 metros, era um cubo, né? Um cubo preto, e o espetáculo chamava Negra Box. Nome muito sugestivo.
E era um espetáculo franco-belga, uma coisa assim, francês e belga. E era um festival internacional de teatro que tinha aqui em São Paulo, que era maravilhoso. E aí, é, dentro dessa caixa, apareciam dois caras, e eles eram carecas e tinham uma armação de óculos escuro. E quando eu estava assistindo esse espetáculo, foi um espetáculo que eu achei muito, 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 muito incrível. E eu tive certeza de que o que aqueles caras estavam fazendo era palhaço, mesmo sem eles estarem com o nariz do palhaço. Uhum. E eu falei, eu quero fazer isso. É isso daí que eu quero fazer. E aí que eu fui me inscrever, e nesse mesmo semestre, não por acaso, né? Não acredito que seja Uhum. tudo por acaso, apareceu um curso de teatro na Oficina Mazzaropi, que era uma oficina gratuita que tinha do Estado lá no Belenzinho, e na Bresser, na verdade. E aí eu me inscrevi nesse curso com a Cida Almeida e com o Heraldo Firmino, dois mestres da palhaçaria. E aí eu comecei a fazer e não parei mais. Aí fiz com a Beth Dorgan, que é a minha linha mestra, porque eu fiquei muitos anos com a Beth. Uhum. Ela dirigiu um espetáculo de palhaço, fui pesquisar outros tipos de máscaras da comédia dell'arte, tudo. E eu acho que o palhaço, assim, você falou, a sensação de ser palhaço é uma sensação de liberdade mesmo, assim, porque é, muitas máscaras, quando a gente aprende que a máscara ela acaba escondendo o seu rosto, né? Sim. A máscara ela esconde. O nariz do palhaço ele é uma máscara, só que ele não esconde o seu rosto. Então, você usa essa máscara para poder se mostrar, porque mesmo você sendo a menor máscara do mundo, quando o espectador te vê, não é você, ainda não é você. Toda máscara, quando você usa, Você se você torna um cola essa personagem, né? máscara em você e ela é a máscara. Então, que tem uma Uhum. diferença de personagem, que pode ser uma máscara corporal. Aí a gente vai entrar em muitas minúcias da relação da improvisação. Mas a máscara, ela é a máscara, ela é a própria máscara. Então, o palhaço é o nariz do palhaço, né? A máscara da comédia dell'arte, o Arlequim é a máscara do Arlequim é o Arlequim, né? Então, o nariz do palhaço é o palhaço. Então você tem a liberdade de poder fazer coisas que você não faria. E aí tem um monte de conceito da palhaçaria que é libertador. A questão da escuta, a questão da aceitação. Aceitação não só do outro, mas de si mesmo, o não julgamento. Então tem um monte de minúcias da máscara do palhaço que ela é libertadora. Tanto que os palhaços, os mais antigos, eles começam a falar que palhaço bom é palhaço velho, porque você começa a não ter mais distinção entre quem é a pessoa e quem é o palhaço, porque você começa a se libertar de tal maneira que você já não consegue mais ficar preso na sociedade, você se liberta, né? Você vira o Sim. palhaço propriamente dito. Nossa, muito bacana. Eu achava na minha cabeça que o palhaço, ele seria um personagem que a pessoa criava. Não que seria ela mesmo, só que sem filtro, sem aquela barreira de falar, não, não vou brincar ali. Não, uma coisa mais brincadeira. Eu achei isso muito bacana, não sabia disso daí não. Eu gosto de pensar mais que é um estado. É um estado que a pessoa se coloca, não é um personagem. Porque quando você fala que é um personagem, ela está fazendo, Sim. ela está interpretando, né? Quando você está em um estado, é você mesmo. Eu não estou fazendo um personagem, né? É, tem palhaços que são personagens. Quando você vê aquele palhaço que tem mais uma voz, oi, criançada, tudo bem? Como é que vocês estão? O Patati e Patatá são mais personagens. Uhum. Tem palhaços que são personagens, né? Não, sim, bacana. Quando a gente remete esse negócio esse trabalho de palhaço, a gente tem ideia de circo, né? Que eu acredito que o palhaço ganhou bastante nome por causa do circo. Você chegou a trabalhar em algum circo já? No circo, não. Eu já fiz espetáculos no circo, mas eu nunca trabalhei em um circo. Não, a palhaçaria circense, ela, ela é incrível também, mas ela tem uma outra dedicação também, né? Uhum. A palhaçaria circense trabalha muito com habilidades também. A minha habilidade maior que eu desenvolvi foi... Eu tenho uma outra habilidade com chapéu, com bolinha de malabares, mas eu não me tornei especialista. A minha habilidade acabou virando a improvisação mesmo, né? Mesmo no palhaço, é a capacidade de se relacionar com o público, capacidade de inventar, criar na hora, que é uma outra habilidade mais mental, né? E o circense,
ele tem mais uma habilidade mais física, muitas vezes, né? Sim. Mesmo o palhaço, mesmo na palhaçaria, né? Desenvolve outras coisas. Não, bacana. Eu vi também que você fez um programa no SBT, né? Que eu era amigo dos Amigos da Onça. Como, Isso, eu como que fiz você um foi programa parar lá no SBT? por causa do Jogando no Quintal. Teve na época, Quatro Cabeças, ela era uma produtora muito ativa na Band, né? É, na verdade, eu parei antes eu parei na Band, no Formigueiro, e aí do Formigueiro, por conta do Formigueiro, eu fui pro SBT. Aí, um ano depois, né, praticamente. Uhum. E como que foi, como que funcionava esse Amigo das Onças lá? Era Cara, meio que um espetáculo que você trazia do teatro para a televisão? não, cara, era muito divertido. Depois dá uma olhada na internet. Cara, era muito divertido fazer esse programa. Era cansativo, era comprido, mas era divertido demais. Nós éramos 4 humoristas, 2 improvisadores e 2 do stand-up. Então era eu e o Edu Nunes, que também fez bastante barbichas e tudo. É, o Murilo Gun, que hoje é um palestrante de animal, dá palestra para milhões de pessoas, o Murilo Gun. E o Marco Zene, que é um stand-upper muito das antigas, um dos precursores do stand-up no Brasil, né, de Curitiba. E a gente fazia pegadinhas na rua, cara, com câmeras muito escondidas. E era assim, 3 ficavam no microfone, um ficava na ação com um ponto no ouvido e 3 ficavam com o microfone falando, faz isso, faz aquilo, agora vai ali, faz tal coisa. E aí era isso, a gente bolava uma ação, Ah, sim. então... É tipo esse Mestre Mandou que o Danilo Gentili tá trazendo hoje, né? O Danilo, inclusive, quando a gente começou a fazer, ele ficou puto porque era ele que queria fazer o programa, mas depois deu tudo certo, ele acabou indo para o SBT também. O nosso programa acabou porque o SBT faliu, né? Aí quando o SBT faliu, aí parou, porque era muito caro. Mas ele tinha uma audiência muito boa, muito boa. Não, agora que você falou um pouco do programa, eu tô lembrando um pouco que eu já assisti isso daí, esse programa. Porque eu achei muito engraçado você, que nem quando eu fui fazer aqui a arte de divulgação do podcast, você parece que durante a sua vida você foi 4 pessoas diferentes. Eu olhava uma foto e falava assim, será que é ele mesmo? Que teve uma época que você tinha um cabelão, aí você colocou um coque. Aí eu fiquei olhando e falei assim, será que é ele mesmo? Até dei uma pesquisada, olhei lá a fonte. Eu mudo muito o meu visual. É muito comum. Eu nunca tô com o mesmo rosto, assim, é difícil você identificar. É difícil, é verdade, eu mudo muito, muito, muito. Não, sim, Eu gosto de mudar. e isso é até bom quem consegue mudar desse jeito, né? Como que você foi parar nos barbichas? Como que foi essa transição? Foi isso, foi que a gente fazia eu jogando no quintal. E aí eles assistiam bastante jogando no quintal, eles eram um grupo de teatro, eles quiseram montar uma coisa parecida com um programa americano que chama Whose Line Is It Anyway? E aí eles convidaram o Márcio, que era diretor do Jogando no Quintal, para treinar eles para esse espetáculo que eles chamaram de Improvável. No começo eles convidaram Rafinha Bastos, um monte de gente, Marco Luque. Então eles eram amigos de umas pessoas que eles conseguiram levar para fazer esses espetáculos e gravar e bombar. Eles bombaram, assim, logo nos primeiros vídeos eles já começaram a bombar muito na internet. Uhum. E, os caras... e aí, a partir disso, assim, porque eles me conheciam do Jogando no Quintal, eles me convidaram para fazer o Improvável, que eu fiquei algum tempo sendo convidado. Eu sou convidado, né, do Barbichas, eu não sou do elenco dos Barbichas. E esse elenco, ele é um elenco rotativo. Então, a coisa vai ser... É isso, tem gente que passa pelo Improvável. Então, é um espetáculo pelo qual eu estou passando por ele. Não é um Assim. espetáculo que é meu, até porque é isso, né? Precisa renovar o espetáculo e é isso. Eu acho isso muito bacana, ter o elenco rotativo, né? Eu acho que eles foram um dos pioneiros a fazer isso, né? Porque a maioria dos Sim, grupos que a gente vê sempre são as mesmas pessoas. E dependendo, às vezes, não consegue. E o mesmo, por exemplo, vou usar
um exemplo que não é que seja isso, mas só, por exemplo, tem o show do Afonso Padilha. A mesma pessoa não consegue ir no mesmo show dele 2 vezes no mês, porque às vezes é o mesmo roteiro. Agora, com esse elenco rotativo, toda vez que a pessoa for lá vai ser uma experiência totalmente diferente. Sim. Então, É outro espetáculo. Realmente é outro espetáculo. Quando muda o mestre de cerimônias do improvável, vira um espetáculo muito diferente. Porque o mestre de cerimônias, ele é um... Eu agora tenho feito bastante... Nos últimos... Quando ainda existia, né? Quando ainda podia ter teatro naquele tempo, eu estava fazendo mestre de cerimônias do improvável mais, né? E aí era isso, o corte, né, da cena, o começo da cena, a escolha do... Não é uma escolha, mas o sorteio do título, né? Como você fala o título, por exemplo, nos Cenas Improváveis, sim, o mestre de cerimônias ele tem que escolher a sequência, porque você sim. não pode sortear um título, por exemplo, tem gente que escreve, tem gente que escreve 6 vezes a mesma coisa no papel. Então você sorteia um, porque ele quer que o dele seja sorteado. Você sorteia um, aí na sequência você sorteia o mesmo, não dá. Então você tem que ter uma sequência ali prévia, para não ser coisas que o que não dizer no casamento do Ronaldinho. Ou aí a segunda pratos que se comeu no casamento do Ronaldinho. Então, aí Sim, se vira torna tudo uma a coisa mesma cansativa, coisa. né? Maçante. Então não precisa. Você precisa ter uma diversidade, conversas entre. Você tem que diversificar, né? Então, a hora que você corta, a hora que você troca, a hora. Então, a função do mestre, ela dá o andamento, o ritmo pro espetáculo, muito, muito. Sim, no começo eu ficava assistindo os barbichos, até olhava e falava assim, meu, isso deve ser combinado. Impossível os caras saber todas essas piadas assim do mesmo tema e conseguir fazer a galera dar risada com escrevendo no papel. Até no dia que eu fui no show e eu fiquei olhando o cara tirar o chapéu. Fiquei olhando o cara tirar o chapéu. Tirar o chapéu não, tirar o papel. E na hora que ele tirou o papel, eu olhei assim e falei, meu, não é que não é combinado mesmo, não? Não é que ele sacudiu mesmo os papéis lá e pegou? É. Sim. Não tem como. Daria mais trabalho, daria mais trabalho a gente ensaiar do que não ensaiar. A gente ia ter que ensaiar. Imagina, ter um espetáculo novo a cada semana, tinha que ensaiar 2, 3 vezes, pelo amor de Deus. Ia viver no teatro, a vida ia ser no teatro. Não tem como. Sim, eu vi Não tem como. também que você é empresário, né? Você montou um negócio que eu acho que tem um nome meio confuso, é Basso Ceder? Basso Ceder? Vai Basso suceder, Ceder. Como que funciona isso? Como você teve essa ideia? Na verdade, ele é um coletivo, né? Eu sou autônomo. Então, eu fundei essa empresa quando eu fui contratado pela Band. Então, eu tive que ter, porque eu era PJ, eu era contratado como PJ lá. Então, eu tive que abrir, não tive escolha. Falei assim, vou ser empresário. Não, falou, ou você é empresário ou não interessa. No É. CLT você não vai ser. Aí eu falei, tá bom, montei a empresa e tenho ela até hoje. E aí é ela quem presta serviço para os barbichas, é ela quem presta serviço para os doutores. Então acabou que é isso. É com ela que eu me inscrevo nos editais. E aí agora eu tô com um canal no YouTube de histórias que eu faço, é, que chama canal Olha Essa, no YouTube, que a gente faz histórias, eu e minha companheira, a gente faz histórias infanto-juvenis, para todas as idades, na verdade, né? Infanto-juvenil é para todas as idades, porque às vezes a criança nem vai se divertir tanto quanto o adulto. E aí é isso, agora a gente está fazendo esses canais e montando espetáculos, tentando fazer coisas online, dando aula, e é isso que a minha empresa faz, é o que eu faço. A empresa é o que eu faço. Não, bacana a gente vendo. Na É que verdade, a maioria da galera vê e não olha, né? Que realmente é. Quando você entra em uma emissora, entra em alguma coisa, muitas vezes sempre é PJ mesmo que a galera quer. E eu vejo muito bacana isso daí. Uma prestação de é serviço só bacana. PJ. Só PJ. É só PJ, cara, hoje em dia. Você não vai. Duvido você encontrar um CLT aí. Não, imagina, imagina se o Faustão fosse CLT, por exemplo. Não, Nossa. meio que impossível.
Como que é ensinar para uma pessoa ela conseguir improvisar? Você tem alguns tópicos que você passa para a pessoa, porque eu acredito que isso também é um pouco da personalidade da pessoa, né? Ou é todo mundo que consegue improvisar, ou a pessoa tem que ter alguma personalidade para conseguir improvisar? Todo mundo consegue improvisar, cara. Todo mundo consegue improvisar. É porque, assim, a gente tem o costume. O brasileiro, quando a gente fala em improvisação, a gente tem o costume de imaginar alguma coisa feita para tapar o que seria o ideal, Uhum. né? E, na verdade, a improvisação teatral ela é uma técnica teatral. Quanto mais você pesquisa, quanto mais você estuda, mais você vai ter técnica e referência para fazer. Então, é, eu acredito que qualquer um pode improvisar. É óbvio que tem gente que tem uma veia muito mais que consegue identificar Sim, as consegue coisas muito dominar o assunto, né? mais rapidamente e outras levam um pouco mais de tempo, mas mesmo assim conseguem. Porque é uma questão de compreensão e algumas coisas, como, por exemplo, 50% da, da, da coisa é atitude. Então, se você entra para fazer uma cena com atitude, Uhum. você já tem muito mais chance de ganhar o público do que quem entra na incerteza. Então, essas pessoas que são um pouquinho mais desenvoltas e conseguem chegar fazendo, elas têm um pouquinho mais de. Eles têm um jogo já ganho, já tem o jogo Sim. ganho, essa parte do jogo já está ganha. Então, essa outra pessoa ela precisa desenvolver essa atitude. É, então, por isso que às vezes parece que alguém. Ele já tem o talento nato para isso. Pode ter o talento Sim. nato para isso, porque ela tem a desenvoltura. Então, sim. Né, eu acredito também que a pessoa, quando está improvisando, ela tem que ter um conhecimento muito amplo. Porque, que nem, por exemplo, nos barbichas, às vezes chega ali alguma coisa muito técnica que você tem que saber pelo menos o significado daquilo para conseguir encenar, né? Porque não é uma coisa que chega para só palavras fáceis, não. Às vezes vem uma coisa relacionada a um pensamento, algumas coisas assim que você tem que ter um conhecimento muito amplo, não é? Sim, mas o improvisador também tem o talento de, se ele não tem a menor ideia do que é, ele vai trabalhar com aquilo sem ter a menor ideia do que é também. E vai ter cara de pau e vai falar com sei lá, sei lá, qualquer palavra, prolixo, vai. Se a pessoa não sabe o que é prolixo, ela vai chegar lá e vai. Não, os prós, né? A gente tem que analisar os prós e os contras. Por exemplo, o lixo. Se você é a favor do lixo, você tem que ser pro lixo. Senão você não. Então ele vai inventar o que for Se pra para se dar chegar. com aquilo. Então, Não, muito bacana. Eu vi também que você é ator, né? Que você fez até peças no teatro, né? Eu acho que o nome de uma peça que você fez, eu procurei na internet e eu não assisti, mas pelo nome eu vou procurar. Que é o Assassinato do Anão do Caralho Grande. isso. Essa foi dirigida pelo Marco Antônio Rodrigues, aquele que eu confundi o nome com o Marcão. Sim, foi um dos espetáculos. Putz, esse espetáculo era demais, cara. Era demais. O texto é do Plínio Marcos, né? E a gente rodou todo o interior de São Paulo com esse espetáculo. E fomos para festival. E nele eu recebi indicação de melhor ator coadjuvante. Não ganhei, mas recebi a indicação de melhor ator coadjuvante, indicado pelo Gianni Rato, que era um mestre do teatro. Assim, foi um puta prazer, orgulho. Foi incrível. Não, assim, como que foi pra você ficar no teatro? Que é outro mundo, né? Por exemplo, de um palhaço e um ator, né? Se a gente for olhar, por exemplo, às vezes você quer fazer uma brincadeira, não pode, tem que seguir o roteiro, né? Quem você falou que o palhaço, ele mais livre, né? Tem uma liberdade. Já o ator, não, ele tá restringido no roteiro. Como que foi pra você essa diferença? Eu comecei como ator, né? Hoje em dia eu vejo. Muito. Putz. Eu fiz uma peça uns anos atrás aí de novo, um espetáculo dirigido por um cara que chama John Mowat. Ele era um inglês e ele é um cara super respeitado também. E
Ele é incrível mesmo, mas era uma adaptação de um texto clássico do Shakespeare. E, na verdade, assim, eu percebo que quando tem muito rigor com o texto, tipo, você não pode trocar uma palavra. Ah, não é para falar. Não é para falar, sei Você lá. manda um sinônimo ali de alguma palavra, alguma coisa. Exato. Exato, você manda um sinônimo, não era algum, era alguma. E aí a atriz fala, ai, você falou errado. Você falou errado, não era isso. Aí eu fico um pouco. Me desanima, porque falta naturalidade quando você tem que ter o texto exatamente como ele está escrito. Você perde naturalidade. Pode até ser, não tem problema. Mas eu gosto muito mais de quando você tem. Porque quando você tem só o texto decorado, às vezes você tem só o seu texto decorado. Uhum. Quando você tem a ideia toda, você tem praticamente você tem a imagem de tudo. Você sabe tudo do espetáculo. E isso te dá muito mais capacidade de estar dentro da coisa. Sim. Porque você não precisa ouvir exatamente aquelas palavras. Você vai ouvir as palavras que estão te dizendo como se fossem ditas naquele momento. Não espero a pessoa falar e falo o meu texto. Esse tipo de teatro eu não gosto e não pretendo fazer. Sim. Esperar a pessoa falar a fala dela para eu falar a minha e ela falar dela. Não. Eu gosto quando o ator está escutando o que o outro ator ou atriz está dizendo e ele dá aquelas palavras como se fossem faladas no momento. Como no stand-up, que parece que está sendo feito na hora. O bom teatro, para mim, também é aquele que não parece que foi decorado e ensaiado. É aquele que parece que está sendo feito ali naquele momento mesmo. Não, sim. É que eu acredito que é isso mesmo que você falou. Quando uma coisa se torna muito engessada, às vezes o ator ele não consegue demonstrar aquilo da forma que está escrita. E aí ele acaba não ficando uma coisa bacana. Tanto que eu tava até vendo que uma das maiores coisas que acontece os maiores desfechos de novela, essas coisas, muitas vezes é o improviso. Tem até uma novela que eu vi que teve uma cena que a mulher caiu, não era pra ela cair, aí caiu, o diretor gostou, colocou e estourou essa cena dela caindo. É, Sobre sim. stand-up, você já apresentou algum que... Você já foi pra esse mundo já? Já. Eu fiz um curso com o Fábio Lins, né? Que ele é um puta. No Brasil, acho que ele é o cara que mais dá aula de stand-up e ele sabe do que fala, viu? Ele é um excelente professor de stand-up, meu parceiraço. É, e, e eu fiz curso com ele e foi incrível, foi maravilhoso. Porque eu vou te dizer, assim, quando eu fui fazer o curso com ele, a primeira frase, quando eu cheguei, sentei na sala, estavam falando para a gente se apresentar, cada um se apresentava, a minha apresentação foi: oi, meu nome é Alan Benatti e eu odeio stand-up. E eu odiava mesmo stand-up. Eu odiava, porque eu só via stand-up de pessoas que ficavam humilhando ou tirando barato de segmentos da população e ficava apontando o dedo para pessoas do público. Você é gordo, hein? Ah, você aí, ó. Ah, ó, tá com chifre, hein? Ó, ela tá te traindo, hein? Sabe, coisas que eu achava sem graça já nenhuma. Nenhuma. E eu achava, Maria, tinha preguiça, eu não queria, não assistia stand-up. E aí eu fui fazer o curso com o Fábio também por conta, por ele ser meu parceiro e porque Uhum. eu falei, preciso saber o que é essa parada. E foi transformador, porque eu comecei a ver gente que não faz isso. Ele começou a me mostrar pessoas que não fazem isso, George Carlin, né, uns gringos, umas pessoas que têm um outro tipo de humor. E aí eu comecei a falar, não é que eu não gosto de stand-up, eu tô assistindo a coisa errada, porque tem stand-up bom, sim. E aí eu gosto de stand-up, sim. E aí eu acabei fazendo um textinho lá que falava sobre. Até me empolguei, ficava assim, não, vou montar um solo. Mas não é o que eu mais gosto de fazer, não, mesmo, stand-up. É sim. É, Eu vejo que hoje o stand-up foi aquilo que você falou um pouco no começo, né? Tá um pouco também nichado, né?
Tem um cara de stand-up que consegue ter a linguajar das pessoas que tem a classe mais baixa. Tem aqueles que é da galera da quebrada. Tem aqueles que só fala putaria 24 horas. Só história de puteiro, puteiro, puteiro. E aqueles que ficam zombando a plateia, né? Eu acredito É, que meio que nichou essa galera. é. E aí é questão de afinidade, é isso. E atrai o nicho. Ah, Sim. quem gosta de ouvir zoação com a plateia vai ver o cara lá da zoação da plateia. Ah, quem gosta de putaria vai lá ver o Guto Andrade, que eu adoro, eu gosto muito. Vai ver a Bruna, Luiz, vai ver uma galera aí, né? Quem gosta de política vai ver o Fábio Lins, entendeu? Então, e às vezes é que parece, pô, chama aí um cara, vai lá num clube de comédia lá, no Hilários, e aí ele vai ver uma diversidade também de possibilidades também, né? Uhum. Eu vi que você defende que tem 3 técnicas, né, na arte da improvisação que a pessoa tem que ter, né? Você quer explicar um pouquinho pra nós? Na relação da dramaturgia, você diz? É, que eu vi que você tem a técnica, a prática e a intuição, né? Que você sempre defende isso. É, e é isso, a técnica você estuda, a prática você exercita e a intuição você já tem ela, você já está com ela, tem aquela diferença. Então na intuição o cara que já é muito intuitivo, porque assiste muito, porque já está, ou porque tem a veia para isso, vai chegar e já tem essa etapa já, né, mais adiantada. Mas a técnica ela te dá a relação de escuta, construção de história, técnicas de piada, de como porque tem jogos que são puramente técnicos. Sim. Você pode, sim, claro que você não precisa se apegar à técnica, se aferrar à técnica, mas, por exemplo, o troca, ele tem uma métrica que sempre vai funcionar. Se você estudar essa métrica, se você estudar essa técnica que vem lá da raiz do humor, que o Bergson já falava no Riso, a tríplice da comédia. Então, nossa, mas que cadeira bonita, troca, nossa, mas que cadeira exótica, nossa, uau, essa cadeira, vou quebrar ela na tua cabeça. Então, faço 2 vezes coisas similares e uma terceira que vai ser completamente diferente. Uhum. Que É é a técnica. tríplice da comédia. É técnica. É técnica. Eu faço 2 iguais ou antagônicas e uma que vai levar para um outro lugar completamente diferente, que eu surpreendo o público. Uhum. E aí que Isso. chega a risada. Aí que a galera entra na comédia. E aí é engraçado, porque é uma técnica de obter riso. E aí é óbvio que muitas vezes, como, por exemplo, Improvável, o Barbichas, eles são incríveis. Imagina quantas vezes eles já não fizeram esse espetáculo. Os caras fazem. Imagina quantas Mil vezes. vezes, sei lá, uma coisa Mas assim. muito mais que 1000. Muito mais que 1000. Nossa Senhora. Imagina, se você pegar que eles viajam, por exemplo, 8 meses no ano, ou 9, que seja, de 8 a 9 meses. Eles viajam todos os finais de semana. Cada final de semana são de 2 a 3 dias de apresentação. Cada dia são, no mínimo, uma apresentação, mas já chegou a ter 3 sessões no mesmo dia. Nossa, 3 sessões no mesmo dia. Então, Então é uma coisa imagina aí, gigante. muitos dias são sessão dupla. Muitas viagens são sessão dupla. Se você for ver, imagina quantas vezes eles já não fizeram. É óbvio que chega uma hora que a técnica, você fala, meu, que técnica é o cacete. Eu quero justamente romper com essa técnica, com essa estrutura, para descobrir coisa nova. E aí é isso. Quando você conhece a técnica muito, você toma a liberdade de você poder começar a romper com a técnica. Então eles já estão muito além disso. Né? Então a gente que treina toda semana, a gente que tem regularidade de fazer espetáculo, a técnica ela já está muito colada. Então a gente quer romper com essa técnica. E a gente tem fórmulas e conhecimento para romper essa estrutura. Mas a minha dica em primeiro lugar, conheçam a técnica. Conheça a técnica. Não, sim. Só vai poder romper com a técnica se você conhecer. Se Sim. você não conhecer, você não vai romper com nada. E romper a técnica é uma forma de você melhorar a técnica, né? Você faz ela alguma coisa ali e muda.
geralmente o brasileiro sempre tem a fama de ser copião, né? O Barbixas foi criado aqui ou foi meio que uma cópia melhorada lá de fora? Que nem esse Não, formato que a gente tá falando aqui agora é uma cópia do Joe Rogan americano, que aí vários brasileiros copiaram, que é essa forma do podcast, em imagem, trocando uma ideia. O Barbixas vem alguma coisa lá de fora ou foi totalmente criado por eles? não, é uma adaptação de um programa de televisão, né? Hum, Mas mesmo lá nos Estados Unidos já não era deles esse formato. Que tem um programa que chama Whose Line Is It Anyway? E aí é exatamente isso. Tem um apresentador, três improvisadores, e eles, quatro improvisadores, e eles fazem improvisações a partir de sugestões do apresentador. não, sim. E um músico ao vivo também. É exatamente assim. Cara, o músico do Barbixas, eu tiro o chapéu pra ele, que eu também sou músico. Eu arranho um pouco o teclado, eu toco fagote, que é um instrumento que 90% das pessoas não sabem, 99,9% das pessoas não sabem. Como que é o nome dele? Fagote é difícil, é palheta dupla, hein? É palheta dupla, é difícil. E tem até aqui até deixar uma deixa aqui, né? Que tem várias pessoas que falam que os fagotistas beijam bem, né? Por conta da palheta dupla. Se A alguma menina. embocadura. A embocadura, se alguma menina aí está disposta a experimentar, vai lá no meu Instagram. Brincadeira. Como que é o nome mesmo do músico lá? Que eu, pra nome, eu sou horrível pra Daniel decorar. Dausig e Andrés Giraldo. O Tausg, ele é o que mais faz os programas, né? E eu vi também que Sim, você fez um show com ele, né? sim, os solos. Eu assisti Tem um- quase todos os episódios do Barbixas, eu nunca escutei a voz dele. Ele não Ah, é? fala nas apresentações que eu assisti. Como que foi o show com Lá no ele? teatro ele fala, no teatro ele fala às vezes. Como que foi Você fez um show com ele, como que foi? Ele tocando, você apresentando, como que foi? A gente tem uma brincadeira nesse espetáculo, porque ele surgiu porque eu queria montar um espetáculo solo de improvisação, Uhum. né? Eu queria falar, quero ter um espetáculo meu de improvisação, tal. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, chamei o Rafael Pimenta para dirigir e o Tausig para fazer comigo. E aí a gente acabou montando um espetáculo juntos. Mas o que acontece é que, assim, na maioria dos espetáculos solo que eu vejo de improvisação dos meus amigos pelo mundo de improvisação, eles sempre falam, espetáculo solo de improvisação. Só que sempre tem um músico no Uhum. danado do espetáculo do cara. Se tem um músico, não é solo, né? Sim, Não é é um solo. dueto. É um dueto, pelo menos, né? Uhum. Então, não me fala que é um solo, me fala que é um dueto. Então, a brincadeira veio a partir disso. Da gente fazer um jogo onde a gente estaria os dois querendo fazer um solo, só que tem o outro para atrapalhar. Então, em alguns momentos, eu faço a improvisação em cima do que ele improvisa musicalmente, e algumas vezes ele faz a música improvisada em cima do que eu faço cenicamente. Então, a ideia é ter essa troca, de que eu acompanho ele e ele me acompanha. Então, por isso que a ideia principal é que a gente não consegue fazer nada sozinho. Sempre precisa de alguém para fazer alguma coisa com a gente, né? Sim, Mesmo você está fazendo podcast, claro, o podcast é seu, mas se não tem os convidados, você não faz nada. vai ficar eu aqui com a carona aqui, sem saber o que falar. E a galera fala assim, o que esse moleque tá fazendo aí, né? E eu até deixar Exato. aqui um recado pro Tausg, ó, que eu mandei mensagem pra ele vir aqui, ele não me respondeu. Eu já tá com tem um teclado aqui atrás já, viu? Pra quando ele estiver aqui, hein? Já Ele arrumei é o muito teclado pra ocupado. colocar aqui pra gente fazer um show. Ele é muito ocupado, tal. Não, eu Nossa imagino. senhora. Não É... fosse ver, a gente tá para marcar uma reunião faz uns 6 meses, mais ou menos. Nossa. Não, com Tô certeza. com Que ele também deve ser muito chamado pra casamento, essas festas, né? Porque querendo ou não, ele no casamento, ele se torna a atração do casamento. Não, mas ele faz muita trilha sonora para seriado, para animação ele tá fazendo agora, para novela. Ele faz trilha sonora para tudo. Ah, então ele é o Charlie Sheen do Dois Homens e Meio, os famosos É, jingles. exatamente. Ele faz bastante publicidade também. Não, então a gente já sabe que quando ele vir aqui vai chegar aqui de Ferrari, né, no mínimo, uma Porsche. que, que o Charlie É, Sheen tinha um Jaguar.
É o mal do artista. Trabalha, trabalha, trabalha para ganhar nada, nada. Fazer o Não, quê? sim, isso aí que a galera vê, que a galera sempre acha que quando o cara tá na televisão, a galera fala, não, esse cara é milionário, ele está na televisão. Mas muitas vezes a galera não ganha dinheiro na televisão, ela ganha dinheiro no show. Se a gente for olhar 99% dos artistas, eles todos ganham dinheiro no seu show solo, em outros empreendimentos que ele tem, public post no Instagram, tudo referente à imagem da televisão, mas a televisão em si não dá dinheiro. Exatamente. O que a televisão dá, por exemplo, quando eu fiz TV, eu fiz eu fiz uns 6 meses de Formigueiro e fiz 1 ano e meio de Amigos da Onça. O que ela me deu foi regularidade de salário, Uhum. que como artista autônomo eu não tenho. Eu posso Sim. trabalhar, fazer uma peça, um mês ganhar muito por uma sequência de apresentações e no outro não ganhar absolutamente nada. Então a televisão que ela me deu foi a regularidade de ganhar a grana. Só isso, não é Sim. uma coisa. E você, como que é a primeira vez que você foi reconhecido na rua? Porque eu gosto de perguntar isso, que às vezes é uma coisa que a galera não espera, né? Alguém chega e fala assim, oh, você é o Alan Benatti, tira uma foto comigo, me dá um autógrafo. Como que foi pra você? É engraçado, porque a gente tá do outro lado, né? A gente também, o artista ele também é espectador, a gente também olha artistas e admira, fala, nossa, olha, caramba, o trabalho dessa pessoa é incrível, né? E aí é legal, porque de alguma maneira essa pessoa que tá te parando, ela se identifica com o seu trabalho. E aí é gostoso da gente ver que, olha, tem gente se identificando com o que eu faço. Isso é interessante, né? É, é legal, é divertido. Mas eu não sou um cara que sou muito reconhecido na rua, não. Nada disso, não. Nunca fui. Na época dos Amigos da Onça, até mais, mas hoje em dia não sou, não. Porque você foi quatro pessoas totalmente diferentes. Tem isso Dava, também. dava para você ter pegado o dinheiro com tanta agiota aí que ele não sabia mais te cobrar. Alan, É louco. dava defeito assim. Cara, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi uma tremenda honra receber você aqui. Até peço desculpa pra você que no começo deu pra dar uma configurada aqui, né, Lucas? Meu querido amigo editor Lucas, né? Que não falou pra mim como que ia ser, né? Muito obrigado pela sua presença. Quer deixar suas redes sociais aqui pra galera? Vou deixar. Então, meu site é www.bassuceder, dois S, BASSUSSEDER.com e @Alan Benatti em todas as mídias. O Alan é com 2 L's e Benatti com 2 T's e no final. Difícil, né? Não, é difícil. Esse baixo CD também é difícil. Porque eu tava aqui, eu falei, baixo É. CD, baixo CD. E você também é professor de improvisação. Se eu quero ter aula com você, como que eu faço? Sou professor de improvisação. Provavelmente vou abrir uma turma em breve agora. Vou falar com o meu amigo Fábio Lins. Eu vou abrir uma turma pela Escola da Comédia. Tenho que ver quais os horários que tem. Mas provavelmente eu vou abrir uma turma sobre dramaturgia na improvisação. Eita, é um E aí tema fica pesado, ligado, hein? porque eu divulgo em todas as redes sociais aí. Não, sim. Lembrando, galera, que eu vou deixar todos os links aqui embaixo. E é isso daí. Vão lá nas redes sociais do Alan, se inscreve também no canal dele, que o cara aí tem bastante conteúdo. Beleza? Um abraço a todos aí e até mais. Tchau, tchau. Maravilha, Natan.